Olá, seja bem-vinda ao canal Plus e hoje nós estaremos conversando sobre relacionamento entre família. Vamos estar conversando com vocês sobre 10 dicas para um bom relacionamento entre padrastos, madrastas e enteados. A gente sabe que hoje em dia esse tipo de relação é mais comum do que se imagina e é uma relação familiar, sim, considerando que hoje existe o divórcio e o Brasil é um dos países onde mais ocorre divórcio no mundo, um dos, né? Mas o divórcio é uma coisa que existe no mundo inteiro e as pessoas se divorciam, se separam e querem ter novas oportunidades, novas famílias. E nem sempre isso é fácil. Então, o objetivo do episódio de hoje é dar dicas a você para ter uma relação melhor com esse novo tipo de família. Para início de conversa, eu gostaria de dizer: a gente sabe que o amor não olha para essas coisas. O amor, ele é cego, né? Então a gente muitas vezes se apaixona por pessoas que já foram casadas, que deixaram uma família para trás, ou a gente mesma teve uma família, divorciou, largou dessa família e se apaixona às vezes por uma pessoa que não tem filho nenhum. Eu quero dizer para você, por experiência própria, uma sugestão. A gente sabe que as regras, toda regra tem a sua exceção, não é? Mas eu quero sugerir a você, se você está solteiro ou solteira, você não tem filho nenhum, então procure alguém que seja como você, alguém que também não tenha nenhum filho. Por quê? Porque a pessoa que não tem filho não tem as experiências de quem já tem. Então, algumas coisas que acontecem quando a gente já tem filho, a pessoa que não tem filho não vai compreender e isso pode se tornar um motivo até de discussão, de discórdia, pode até atrapalhar o relacionamento. Então, se você já tem filhos, procure um relacionamento com alguém que também tem filhos, porque aí a compreensão será mútua e será mais fácil de conduzir, certo? Então vamos às dicas. A primeira dica: não envolva seus filhos em seus relacionamentos sem ter a certeza que esse relacionamento vai dar em casamento. Claro, às vezes a gente tá doida para casar e às vezes a gente só quer curtir. Então, se você é da turma que só quer curtir, nada de envolver seus filhos. Não vai apresentar esses filhos para namorado ou para namorada, já que o objetivo não é sério. Só apresente seus filhos a um relacionamento quando você conhecer uma pessoa que você tenha certeza plena, pleníssima, que você quer casar com essa pessoa, você quer tentar mais uma vez, você quer novamente formar uma família com um marido ou uma esposa em casa. Aí sim, você vai apresentar seus filhos a essa pessoa e vai conduzindo aos poucos para você observar se o filho vai se dar bem com aquela pessoa, se aquela pessoa vai se dar bem com seu filho, porque é uma relação séria. Quando a gente já tem filhos, quem vai se casar conosco ou morar conosco tem que saber que não é só a gente, tem o filho junto. E esse filho vai estar se relacionando como familiar, né? Então você tem que ver se você vai ter afinidade com essa criança ou não, se a criança vai ter afinidade com você ou não, porque isso com certeza pode atrapalhar o casamento. Então, antes, tenha certeza que essa é a pessoa que você quer. E antes de dar o maior passo, que é o casamento, vai enturmar essa pessoa com o seu ou seus filhos. A segunda dica, tem que estar olhando o caderninho, que a memória é curta e é muito assunto. Se você está em um relacionamento sério e decide se casar, observe se o seu namorado ou namorada gosta dos seus filhos. Se você perceber que não vai rolar afeto, que não vai rolar o carinho, o respeito mútuo que tem que haver, então desiste. Geralmente, infelizmente, as pessoas só demonstram seus verdadeiros sentimentos depois que casam, né?
mas você pode observar alguns sinais, porque quando a pessoa gosta de um filho da gente, ele se preocupa com o bem-estar da criança, então ele vai procurar fazer coisas que a criança gosta, ele vai procurar agradar com um presente, agradar com um passeio, vai procurar conversar, ele vai querer enturmar a criança, vai querer sair você, ele, a criança, certo? Agora, e você tem que observar como é que ele trata seu filho. Ele é educado com seu filho? Ele digamos assim, é carinhoso com seu filho? O jeito dele falar, o jeito dele se expressar? Quando ele fala do seu filho longe de você, ele fala com carinho? Ou ele fala com desdém? Ou ele acha que seu filho é mal criado? Acha que seu filho, sabe, precisa melhorar isso ou aquilo outro? Às vezes nem precisa, mas ele começa a inventar defeito. Então, você vai observando esses sinais. Se você vê que a relação tá boa, que ambos estão se dando bem, que ambos estão se aceitando, estão gostando, você já gosta daquela pessoa e confia, vai em frente. Do contrário, melhor separar, porque não vai dar certo. Porque existe divórcio para marido e mulher, não existe para filhos. E infelizmente na nossa sociedade brasileira, hoje que isso está começando a mudar, mas sempre os filhos vão estar com a mãe. E ainda que hoje muitos pais estão despertando para isso e estão correndo atrás de ter os filhos junto de si, mas a maioria fica com a mãe. A maioria dos homens não quer os filhos com eles. E tem a questão da dependência emocional dos filhos com a mãe, porque os filhos têm aquele vínculo maior que vem porque já gera com a mãe desde pequenininho e tal. A mãe sempre tá, por mais que o pai seja presente, que ele ame, que ele seja um bom marido, mas ele sai para trabalhar, ele sai para outras coisas e querendo ou não, devido a esse vínculo da gestação e tudo mais, as crianças geralmente têm um apego maior com a mãe. Então, por lei, acaba que fica com a mãe mesmo. E aí é complicado, porque se ficou com a mãe e a mãe quer renovar a vida, então esse novo marido tem que gostar dos filhos sim. Se não gostar, se não rolar uma relação afetuosa, respeitosa de ambas as partes, aí infelizmente não tem como casar. E é claro, se não tem como casar, você pode continuar o relacionamento lá fora, seus filhos não precisam nem saber do que está rolando, porque isso aí é vida pessoal sua, não cabe ficar levando isso para dentro de casa. A terceira dica, não exija de seus futuros cônjuges que assumam a paternidade ou a maternidade dos seus filhos. Veja bem, quando a pessoa é viúva ou é uma mãe solteira que o pai sumiu no mundo, não registrou, ela passou a gravidez toda sozinha, ela registrou sozinha, ela cria sozinha, ela não tem nem noção onde é que anda esse pai que fez essa criança. Ou então o marido faleceu, ficou um buraco. Não há uma referência masculina, não há um pai ali reivindicando nada. Então, num caso assim, se você é homem, se apegou àquela criança, amou, gostou, falou, não, vou casar com a mãe dele, eu vou adotar esse menino, eu vou assumir essa paternidade, eu vou criar como se fosse meu. Aí tudo bem, se a esposa permitir, você pode sim fazer e pode dar muito certo. Agora, quando existe a figura do pai, o pai está dando pensão, o pai visita com frequência, o pai conversa com esses filhos, por mais que você goste dessa criança, você não pode assumir a paternidade dela. Você não pode tomar o lugar do pai dela. Por quê? Porque esse pai existe e está presente. Então, você mulher, você homem que quer casar, não exija do seu cônjuge isso, porque o seu filho, por mais que você não goste, ele tem um pai, ele tem a mãe. Então, você tem que respeitar isso, principalmente se o pai é presente, se o pai paga pensão, se o pai visita essa criança, o pai sai com essa criança, a pessoa com quem você vai se casar, esse marido, ele vai ter que aceitar essa relação e respeitar. Porque o que acabou foi a sua relação com aquele pai, mas a relação do seu filho não acabou, não. O pai tá ali. Então, essa relação tem que ser respeitada. E você não pode exigir que o seu cônjuge assuma, tome o lugar desse pai, porque esse pai existe. Mesma coisa o homem, quando a mulher tá viva, a mãe é presente, você não pode fazer aquela alienação parental. Jogar a criança contra a mãe dela, sabe? Querer passar a ideia que a madrasta é melhor. Não. A criança tem mãe. E essa mãe deve e precisa ser respeitada. Então, não transfira essa responsabilidade para os seus cônjuges. Terceiro, ou já é o quarto ponto.
Não exija que seu futuro cônjuge sustente seus filhos. Para sustentar os seus filhos, existe uma coisa chamada pensão alimentícia. Você vai recorrer na justiça, a justiça ali vai determinar com o seu ex quanto é que ele tem que pagar, quanto é que ele pode pagar, como ele vai contribuir, e ele vai sim contribuir com o sustento dos seus filhos. É claro que quando a gente casa numa segunda vez, aquele marido vai ajudar, ou ele vai bancar a despesa, ou ele vai dividir comigo a despesa. Então, de alguma forma, o meu filho vai estar beneficiado nessa relação. Porque se ele põe comida dentro de casa, o meu filho vai comer dessa comida. Se ele paga o aluguel, meu filho vai estar morando. Se ele paga o ágio do apartamento, compramos junto, ele paga. Meu filho também vai estar morando ali, está usufruindo. Só que existem despesas que o seu cônjuge jamais vai fazer com seu filho, tipo, pagar a escola que ele estuda, o plano de saúde dele, os remédios dele, comprar roupa para ele, comprar material escolar. Não, isso é função do pai. Não delegue ao seu cônjuge a função que é do pai. Se o pai existe, o pai dá pensão, o pai é presente, ele tem que estar contribuindo com esses momentos. É obrigação dele, não do padrasto. Entende? Quando você coloca as coisas no seu devido lugar, a sua relação familiar vai ser bem melhor, porque o padrasto, ele não vai se sentir obrigado, ele não vai se sentir lesado, e principalmente, quando o homem começa a contribuir nessas áreas, pode acontecer dele começar a se sentir pai. É claro, eu estou pagando plano de saúde, eu pago escola, eu pago isso, eu pago aquilo, eu pago a natação, eu dou roupinha. Aí, se o menino apronta alguma coisa, ele começa a entrar no meio, querer corrigir, querer bancar o pai. E aí, a hora que a criança vai olhar na cara dele e falar assim: você não é meu pai. Então, para evitar esse tipo de coisa, coloque cada um no seu lugar. Padrasto é padrasto, pai é pai, mãe é mãe, madrasta é madrasta. Não mude essa regra. O quinto, exija do seu futuro cônjuge uma relação de respeito com seus filhos. Muito respeito. Respeito mais acima de tudo, mais até do que o gostar. É o respeitar. Por uma relação respeitosa, o que é? Ele tratar seu filho com educação, com respeito, não discutir, não brigar com você na frente do seu filho, não se meter na vida do seu filho, não querer bancar o pai, não falar de pai, sabe? Não passar a mão. Esse tipo de gente que fica muito beijoquinha, muito abraço, muita passação de mão, de repente tá passando a mão no bumbum da criança, tá passando a mão nas partes da criança, começa com as brincadeiras bobas, ó, não aceita esse tipo de coisa não. É respeito, respeito mesmo, é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tratar aquela criança como ela merece. Ele é o filho da sua esposa, então trate com carinho, com respeito, sem faltar o respeito. Não pode faltar, de jeito nenhum. E fica a dica para as esposas, as atividades do lar, por exemplo, vai assistir televisão junto, vai passear, esteja sempre presente. Evite o máximo o seu filho ficar sozinho com o padrasto, seu filho, filha, ficar sozinho com o padrasto, com madrasta, não, você é a mãe. Esteja presente. Mesma coisa o pai. Se você casou de novo, seu filho vai passar o fim de semana, sua filha lá na sua casa, não evite ele ficar sozinho com madrasta. Fique junto, sempre. Isso evita muito problema, muito aborrecimento e exija sempre o respeito. Nada de brincadeira de mau gosto, nada de bullying, nada de nada, entendeu? É relação altamente respeitosa. Veja aquela criança como um cristal que não pode ser tocado, que não pode ser rachado, quebrado, não pode. Aquela criança é sagrada, então trate com carinho e com respeito. Sexto ponto, exija que seus filhos tenham uma relação de respeito com o padrasto ou a madrasta. Então, o respeito é de ambas as partes. Respeito sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ensina. Se a criança vê que os dois estão ali numa conversa, a criança vê que não está cabendo aquela conversa, sai fora, vai brincar. Se a mãe chamou atenção, não vai reclamar com o padrasto, porque ele não é o pai. Não vai levar problema. Ensina o seu filho a ver aquela pessoa com respeito e com um certo distanciamento também. Porque aquele homem ali, ele é seu marido, mas não é pai de seu filho. Então,
tudo no respeito, no carinho, na harmonia, mas respeitosamente, certo? Sétimo ponto, não permita que seu futuro cônjuge corrija ou eduque seus filhos. Não, isso é papel do pai. Seu filho fez qualquer coisa errada dentro de casa, você, mãe, tem que corrigir. E você que é padrasto, você tá vendo a situação, você não gostou, você não achou certo, você anota. Tenha um caderninho com você, anota. Aí você chama a esposa depois e fala, ó, Benzinho, aquilo ali que você falou com fulaninho não foi legal. Aquele jeito que você corrigiu, eu acho que se você fizesse assim, assim, seria melhor. Dê a sugestão para ela, mas nunca na presença da criança. Longe da criança, não se envolva. O problema de qualquer atrito entre ela e o filho é entre ela e o filho. Você não tem que entrar na confusão, na chamada de atenção ali. É um problema dos dois, certo? E se você, mulher, tiver dificuldade, você tá tendo dificuldade com aquele filho, às vezes o filho tá rebelde, tá agressivo, né? Não tá bem na escola e tal, não é problema para dividir com seu esposo, é problema para dividir com o pai da criança. Uma coisa que nós brasileiros precisamos aprender muito, sabe? É que um casal, quando separa, acabou o casamento, acabou a união entre aquele homem e aquela mulher, mas não deixou de existir a maternidade e a paternidade dos filhos. Não deixou de existir. Portanto, os pais, o casal está separado, mas não deixou de ser pai e mãe, então eles vão precisar conversar sim. Essa história absurda que pai e mãe não conversam, que conselho tutelar às vezes tem que entrar no meio. Não, gente, tem que amadurecer. As conversas principais, tipo, se o filho tá me dando trabalho, eu não tô dando conta, eu tenho que ligar pro pai dele, olha, eu preciso que você dê conselho, eu preciso que você converse, preciso que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. No dia que o pai encontrar, ele vai falar, ó, mamãe contou que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não pode. Você tem que fazer assim, assim, tem que dar a correção. E o padrasto não pode fazer isso. Por quê? Porque se o padrasto faz isso, pode acontecer duas coisas. Uma, aquela mais tradicional que a gente sabe, a criança vira e você não é meu pai. Aí já cria um atrito. Ou então, às vezes a criança tá tão carente, às vezes o pai tá tão afastado, a mãe já criou tanto aspecto negativo para aquele pai que a criança não tá nem aí para ele. Então a criança passa a dar ouvido ao padrasto e passa a ignorar o pai. E isso é péssimo. Isso é um crime chamado alienação parental. Não faça isso. Não aliene seus filhos do pai deles. Não faça, porque é crime. Se o pai se sentir isolado, ele vai processar, vai reclamar e é aborrecimento para você. Então, por isso, não transfira, não deixe que ninguém pegue as funções que são do pai ou da mãe. Cada um no seu papel. Bom, o oitavo ponto, não briguem, não discutam na presença dos filhos. Claro que a gente sabe, todo casal tem seus altos e baixos, tem momento que rola uma discussão, às vezes os ânimos ficam alterados, as pessoas alteram voz e tudo mais. Então, esse tipo de problema, quem tem, a gente não deve fazer isso nem na frente dos nossos filhos, quando é o casal que tá o pai, a mãe e os filhos ali. Não é bom para o relacionamento familiar. Ah, e é pior ainda quando você não é o pai das crianças que estão ali, ou você não é a mãe. Por quê? Porque eu, que sou filha, e eu vejo uma pessoa brigando com a minha mãe, eu não vou entender. Às vezes a briga pode ser até minha mãe que provocou. Pode ser um problema que ela criou e começou uma discussão, um atrito ali. Mas eu vou entender que ele está maltratando a minha mãe. Na minha cabeça, eu não vou querer saber quem tá certo, quem tá errado. O que conta para mim é que ele tá discutindo com a minha mãe. Aí eu vou entrar no meio. Aí eu vou brigar e vai dar ruim, entende? Muitas tragédias, muitos términos de relacionamento, muitas coisas ruins que acontecem nas famílias poderiam ser evitadas se essas regras fossem observadas. Então, se você tem que discutir, você anota. Quando você estiver sozinho, você fala, ó, fulana, isso que você fez assim, assim, isso que você falou, não gostei. Mesma coisa a mulher com o homem, engole. Anota, fala, ó, Benzinho, aquele dia que você falou assim, assim, eu não gostei, que você fez com fulano, eu não gostei, isso, não sei o quê, tarará, tarará. Ali você discute tudo, bota tudo em prato limpo, mas longe das crianças. As crianças não têm culpa dos problemas do casal. Então, não envolva as crianças no meio desses atritos. Mesma coisa com os filhos. Não
discuta, não chame atenção, não dê aquela bronca na frente do padrasto. Sabe por quê? Ou da madrasta. Porque às vezes acontece o seguinte: a gente sabe que não é fácil criar filhos, não é fácil. E os filhos, antigamente, bastava os pais dar uma olhada, a criança já tremia, olhava bravo, a criança já se tocava, calava, porque tinha medo daquele olhar. Hoje isso não funciona mais. Bater também não pode mais. A gente sabe que não pode, não é o correto do ponto de vista da psicologia. Às vezes os pais batem no momento de fúria, às vezes a criança tira os pais do sério e acontece, mas não deve, não é o correto. Então, quando a criança fizer algo que seja inevitável, não tem como você não chamar atenção, você chame. Mas desde antes, quando você está se relacionando, você já fala: olha, não quero que você se envolva. Se eu precisar colocar a criança num castigo, se eu dar uma bronca, se eu for corrigir, eu não quero que você entre no meio. Já tem que deixar isso muito claro. E de preferência, evitar que esses momentos ocorram na presença do padrasto. Por quê? Porque às vezes a criança ou mesmo adolescente engrossa e aí grita com a mãe. A gente sabe que essas coisas acontecem. E aí vira uma discussão acalorada. Aí vai acontecer com o padrasto a mesma coisa que acontece com a criança, com o padrasto ou a madrasta. Ele vê a discussão ali, ele não vai entender quem tá certo ou quem tá errado, ele vai querer defender. E aí vira aquela confusão. E é uma confusão que poderia ser evitada se você esperasse o momento certo para falar. Então, evite. Quando você tem um segundo relacionamento, para dar certo, você tem que fazer, você vai pisar em ovos. Como diz o povo, você tem que fazer das tripas ao coração. E você tem que evitar. Tem que se policiar, evitar ao máximo de estar chamando a atenção das crianças em frente ao padrasto ou discutindo com o padrasto na frente das crianças. Evite esse tipo de coisa. Evite o máximo que você puder, porque vai estar trazendo paz para sua casa, vai estar trazendo um ambiente mais harmonioso e mais respeitoso. E o 10º ponto, evite incumbências, evite incumbir o seu futuro cônjuge ou cônjuge com responsabilidades relacionadas aos seus filhos. Os problemas dos seus filhos, sabe quem tem que resolver? Você, que é mãe deles, e o pai deles. Vocês dois, independente de estar junto ou separado. E se o pai casou de novo, a atual esposa tem que entender isso e não pode impedir, porque ele tem que desempenhar o papel de pai dele. Para não acontecer o que eu já falei antes, para não acontecer ou do padrasto intervir, isso virar uma confusão, fazer com que a criança deteste esse padrasto, ou o contrário, que a criança está se sentindo tão largada, tão carente, que aquele homem ali que não tem nada a ver com ela vai ocupar o lugar de pai dela, certo? Isso não pode, isso é alienação parental. Então, cada um no seu lugar, cuidando das suas responsabilidades, cuidando dos seus filhos, independente se estão morando junto ou não. O papel de pai e de mãe não deixa de existir quando o casamento acaba. Tenha isso em mente. Infelizmente, boa parte dos homens tem esse problema. O casamento acabou, eles esfriam com os filhos. Quando eles arranjam outra mulher, eles se envolvem com os filhos da outra, passam a ajudar, querer bancar o pai daqueles filhos e esquece os filhos verdadeiros que têm o mesmo DNA deles. Não faça isso. Não faça. Seja pai, seja homem, faça valer os seus direitos de pai, de homem. Foi você que contribuiu geneticamente com aquela criança, então você é responsável por ela, certo? E a mãe, pela mesma forma, não tire os filhos dos pais. Não faça alienação parental. Siga essas dicas que eu te dei aqui, que vai evitar muito aborrecimento, muito problema, vai te dar um relacionamento mais tranquilo, mais feliz, porque o seu segundo marido, ele tá ali por você, não é pelos seus filhos. Os seus filhos têm pai, com exceção das viúvas ou daquelas mães que o cara sumiu no mundo. Aí, se o marido quiser se dar esse papel, você quiser aceitar, aceite, que vai te ajudar muito. Mas do contrário, não. Se o pai está vivo, se o pai é presente, deixe que o pai faça o seu papel, tá bom? Então, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão passando por processo de separação, suas amigas que não sabem como vão lidar
com essa situação, com o novo relacionamento e os filhos. Eu acho que essas dicas aqui vão poder ajudar. E um beijo para vocês, até o próximo episódio.